Olá, inovadores do Brasil e do mundo. Iremos iniciar mais um podcast Jornada Inovar. Eu, Elton Shoa, e meu amigo Eric Echaia, vamos agora trazer um assunto importantíssimo, inovação no RH, o mindset de um RH inovador, com nossa convidada Sandra Freitas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O show, eu que agradeço a você, ao Eric, tá aqui nesse momento compartilhando aprendizados, né, compartilhando experiência e também, com certeza, aprender. Eu acho que a vida inteira a gente tem que estar com esse mindset de crescimento e aprendizado. É um prazer enorme estar aqui. E agora eu vou apresentar para vocês o currículo da nossa convidada hoje, para que a gente saiba o que esperar desse episódio. Sandra Freitas, executiva de recursos humanos, mestre em administração de empresas, pós-graduada em gestão de pessoas e certificada em DISC e PNL. Com mais de 18 anos de experiência em gestão estratégica de pessoas, atualmente é gerente de RH na Unifametro, conduziu grandes projetos institucionais e atua também como professora de graduação e pós-graduação. Sua trajetória inclui consultoria na implantação de RH em diferentes segmentos, indústria, comércio, varejo e educacional, além de atuação como consultora de carreira, apoiando profissionais em recolocação e desenvolvimento. Também é apaixonada por desenvolver pessoas e transformar lideranças, tem um olhar voltado para conectar talentos e negócios, conduzindo projetos de alto impacto que unem inovação, engajamento e resultados. Então, vamos começar agora um episódio incrível para vocês. Olha o show. Ela riu. Eu pensei assim, porque eu pensei, é no teste ou já é pra valer? Eu tô no teste. Eu fiquei assim, eu pensei que era no teste, né? Tá no teste. Ela olhou pra mim, eu assim, pra continuar? Olha, eu vou dizer, um dia eu ainda vou fazer todos os cortes do Eric. Quando termina de ler o currículo, ele é o primeiro entusiasta. Eu acho incrível. Ele diz, nossa, olha, eu vou fazer todos os cortes do Eric. Não, mas ela vai perguntar o que foi que a Sandra não fez. Mas olha, gente, na hora que estiver valendo mesmo, eu vou falar de algumas profissões minhas aqui que você jamais imagina que eu tenha feito. Ah, fala, bacana. Isso é muito engraçado. Mas, ao mesmo instante, onde é que eu falo isso? Eu falo, quando eu estou em sala de aula, eu falo para inspirar as pessoas, porque eu sei da classe econômica de cada um. E às vezes você só vê quando você só enxerga as pessoas quando elas estão no topo. Né? Isso. E às vezes você mesmo não valoriza o seu processo de chegar até lá. E ainda estou longe de chegar no topo, né? Mas eu vivo uma construção diária. Olha. Gente, ó, mas é porque Tá gravando? Eric, eu não vou olhar pro Eric nessa hora, porque eu, gente, acho sensacional. É um entusiasta. Ele vibra com o nosso crescimento. Continue assim, viu? Mas eu não. Mas que currículo incrível, Sandra. Já tava perguntando aqui o show. O que foi que a Sandra não fez, né? Então, pois é. Sandra, pra gente começar o nosso podcast com o pé direito, conta pra gente aí um pouco de explica um pouco da instituição Unifametro, quais os números dela, qual o impacto que ela traz. Gente, a Unifametro, ela está no mercado há mais de 23 anos e ela traz grandes números que fazem com que nos orgulhamos, né, como colaboradores da casa, como pessoa ali de RH, trabalhar dentro desses números. Mas a Unifametro traz aí mais de 23 anos dentro desse mercado, formando e transformando vidas. E se a gente for contar a quantidade de alunos que já passaram por a gente, todos os anos a gente entrega mais de 1.000 pessoas no mercado formados, tanto na sua graduação como na pós-graduação. Temos aí números, né, de mais de 25 cursos na área só de graduação, entre presencial e também EAD. Temos só em curso de pós, mais de 30 cursos em pós-graduação aqui na Unifametro. Então, são fora todas as nossas parcerias que nós temos com empresas, né? Nós temos grandes parcerias, assim como vocês que estão aqui na casa. Então, nossos números, eles são números que nos surpreendem e também nos orgulham, porque falar em números sem transformação de vida, o número ele não tem um resultado positivo. A gente precisa falar também das transformações dessas pessoas e de negócios.
Porque um dos nossos objetivos aqui além de formar profissionais, também são formar negócios. As pessoas estão aqui para aprender, para sair um bom profissional, também para colocar seus negócios, e a gente se orgulha desse número de transformações de vidas. E se a gente está dentro de uma empresa que ela une a transformação de sonhos de pessoas e você está ali fazendo parte dela, o número apenas é um fator de dados, né? O importante é essa transformação. Eu vi um carinho tão grande da Sandra em falar da instituição. Compartilha com a gente como é que foi essa conexão, todo esse romance, esse amor que você está falando pela instituição tão bonito. Como foi que isso começou? Conta essa jornada pra gente. Eric, falar da minha jornada até a Unifametro, a gente precisa também olhar um pouquinho para trás, né? Dessa preparação para chegar até lá. Hoje eu me orgulho muito de ter entrado na Unifametro pela área acadêmica. Eu entrei aqui sendo professora na Unifametro. Eu fui professora e ainda sou professora de administração, ali com cursos voltados para a gestão de pessoas, gestão de marketing, gestão de negócios. Mas antes disso, a Sandra teve aí uma jornada profissional, né? Muito cedo, ali eu já comecei essa minha vida profissional aos 13 anos e comecei empreendendo, tá, Uchoa? A vida, vou lhe dizer, começou com uma caixinha de papelão, onde eu colocava uns esmaltes. Minha mãe me presenteou com uma espátula, uma tesourinha e um alicate. E foram com essas ferramentas, nas tardes de cafés da minha mãe, com as amigas, que eu comecei a fazer as unhas das amigas da minha mãe. Então, eu comecei fazendo ali minha primeira profissão foi como manicure. Naquela época nem se existia esse nome tão chique, né? E hoje é designer de unhas, né? De pés e mãos. Vai aí a inovação, a tecnologia. E após isso, eu cheguei a ser babá. Depois eu já fui diarista, até chegar essa Sandra que é hoje, né? Então, acumulei uma carreira de mais de 20 anos no mercado, né? Só de RH eu tenho ali mais de 18 anos. E vivendo essa transformação, já passei por grandes empresas. Quem nunca viu, os atendentes do McDonald's vão um dia, tem fotos, inclusive, nos alguns arquivos aí do McDonald's, eu atender no balcão do McDonald's. Então, tive a minha carreira voltada para atendente de balcão, fui para comércio, tive a minha jornada transformada nisso, onde eu, olhando para esse mundo de várias perspectivas, né, tive a minha formação dentro da área de administração e fui conhecer várias partes do negócio. E aí, com isso, passei por uma fase de transição, numa oportunidade de um emprego que eu fui para a área do departamento pessoal. Fui trabalhar com números. E dentro desses números, quando eu entrei nessa empresa para trabalhar com aqueles dados, eu sempre pensei, trabalhar só com a folha de pagamento, trabalhar com esse botão, qual é o impacto, o resultado que eu preciso agregar para eu crescer aqui dentro. Não queria só ser aquela pessoa que entregasse ali a folha de pagamento no final do mês, entregasse os encargos. E aí, eu acredito que grandes pessoas cruzaram na minha vida, porque eu também me dei essa oportunidade de conhecer outras pessoas que também me incentivaram. E aí passei por uma transição nessa empresa, quando eu cheguei na área da educação e fui para a área do RH. Mas como é que eu cheguei até a área do RH? Não foi à toa, né? Eu agregava muito quando eu me despertava em levar ideias de projetos, por pequeno que seja, gente. Eu lembro que foi uma grande virada quando houve a portaria do ponto eletrônico, portaria 1510. Eu disse, gente, quem é que vai falar isso para os colaboradores? Então, tinha eu que gostava de me comunicar bastante, eu tenho essa facilidade na comunicação. Eu tinha um gestor que me apoiava, porque ele era uma pessoa totalmente voltada a números, então qualquer coisa que fosse para falar, ele dizia, não, coloca a Sandra, que a Sandra gosta de falar. E aí eu falei para ele, né, meu querido gestor que eu tive na época, eu disse, então vou preparar um projeto. E preparei um projeto para implantar o ponto eletrônico na época nessa empresa. Então, desde quando seria o momento de implantação do sistema, implantação de como impactar isso nas pessoas, olhar o dono também, entender que isso era importante, porque muitas vezes
a iniciativa, né, esse olhar vem só para dentro da área, mas o dono às vezes acha que aquilo é mais uma obrigação e como é que nós vamos implantar isso dentro das empresas. Então eu passei, foi o meu primeiro projeto e foi toda uma virada para eu poder começar a participar de outros projetos dentro dessa empresa. Fui participar de grupos de auditoria, gente, mas eu sabia que eu poderia entregar mais. E eu sempre entregava com essa curvazinha a mais, né? É tanto que eu penso, para onde é que vai a manada, mas eu preciso ir para um lugar que eu preciso crescer. A cadeira que eu sento, ela tem um valor e ela precisa ser entregue, né? De forma produtiva, de forma responsável. E aí, dentro dessa empresa, eu passei por essa transição, fui para o RH. Do RH, pensei, agora o que é que eu preciso melhorar para que as pessoas me vejam também como uma grande profissional na área. Fiz o meu mestrado, né, e aí foi quando eu me conectei com a Unifametro, através da educação, através do mestrado, e participei de um processo seletivo aqui dentro da Unifametro, e estou atuando hoje como gestora de RH para mim, que é sensacional, né, estar aqui dentro da Unifametro, olhar para essa instituição e ver que conectou o meu propósito como pessoa, propósito na educação, propósito de negócio, propósito de conectar. Gente, então, juntou tudo e aqui estou eu. Né? Sensacional. Eu tava segurando o queixo, assim. A Sandra, a história é muito... mostra um profissional que ela se moldou ao longo de um período, né? Muito tempo. E foi muito aprendizado. Então, acabou que você não sabe fazer só uma coisa. Você é um arsenal de habilidades. Isso foi muito show ver isso da Sandra. E o perfil de empreendedora, né, que agora está dentro da instituição, agora, e isso faz toda uma diferença. Né? E você tem história para contar também, né? Você é o início da carreira como empreendedor. Né? Então, meu início aí, quando eu era criança, eu vendia chocolate, já cheguei a vender adesivo. Então, quando a gente passa, assim, a gente observa que algumas pessoas que a gente trazem para cá, elas têm uma história muito em comum, uma história anterior falando sobre, né, essa questão de espírito empreendedor, que é intrínseco. E nesse momento, né, quando a Sandra traz esse espírito empreendedor para dentro da instituição, a gente fala de intraempreendedorismo, a capacidade dela gerar mudança na instituição pelo perfil dela é muito grande, né? E eu queria justamente esse ponto agora que eu queria entender um pouco, né? Como você tem desdobrado esses seus talentos para desenvolver ações dentro da Unifametro, eventos, engajamento. Fala para a gente um pouco agora dessas suas ações aqui para a gente entender. O Shoa, o profissional, ele tem que colocar dentro da sua jornada, até eu costumo dizer assim, a jornada, qual a sua jornada de herói que você está construindo. Mas antes de tudo isso, qualquer negócio, você precisa entender quem é o cliente dali, daquela empresa, né? Entender o cliente é o primeiro passo. Conhecer. Você realmente conhece? Quando eu vou para um processo seletivo ou quando eu abordo algum candidato, a primeira coisa que eu pergunto, você sabe onde é que você está entrando? Né? Você imagina quem é o nosso cliente? E às vezes a pessoa acha que o cliente é um professor, que não deixa de ser, mas quem é que faz essa máquina aqui girar, né? E aí, quando eu começo a olhar para esse perfil intraempreendedor, que é muito, muito forte em mim, né? Assim, sempre eu pensei como é que eu posso melhorar naquela cadeira. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é saber quem é o nosso cliente, o que é que eu estou fazendo ali, qual é o meu papel dentro daquela minha função que eu vou impactar o meu cliente. Esse é um ponto, né? A partir dali, quando você tem noção do qual é o papel do seu cliente, porque a importância desse perfil do seu trabalho todo de estar ali para esse cliente, o próximo passo é entender o meu objetivo dentro das empresas. O meu objetivo, quando eu sento com a diretoria, é dizer, diretor, né, diretoria, hoje, qual é a tua principal dor? Sabe por quê? Porque quando a gente vai entrar numa empresa, né, quando a pessoa procura ali, estou vindo para trabalhar dentro de uma Unifametro, dentro de uma instituição de ensino superior, que tem uma pluralidade, gente, de profissões, de talentos, né, de pessoas que elas estão ali trabalhando do nível mais operacional a um pós-docto. Então, eu tenho que me reportar essas pessoas de qual forma, né? E aí eu lembrando quem é o meu principal cliente, que é o aluno. Pensando dessa forma, quando eu conheço esse cliente e eu sento com essa diretoria e entendo quais são as principais dores,
Eu vou trabalhar dentro da estratégia dele para unificar o resultado. Olhando para o cliente, pegando a principal dor e trabalhar projetos voltados para isso. Como é que eu chego até a isso? Né? Se hoje eu estou dentro de uma instituição que ela tem ali como papel fundamental dela é a educação, formar e transformar pessoas. Se eu penso em formar, eu vou pensar em captar alunos. Esse é o nosso principal sentido estratégico, é captar alunos. Tá, mas eu tenho que trazer. E como é que eu faço para que todas essas pessoas permaneçam dentro dessa jornada com a gente? Então, eu preciso olhar processo, olhar pessoas, olhar como é que estão também os projetos que hoje já existem permeados a esses objetivos estratégicos e dizer, esse daqui vai me dar resultado a curto tempo, esse aqui vai me dar resultado a médio, né, a médio tempo, esse aqui vai ser a longo. Então, o que é que a gente pode encurtar, dependendo dessa dor, dessa necessidade que hoje tem? Então, vamos aqui agir em projetos que vão lhe dar impacto mais rápido. E o show aí, Eric, assim, não adianta eu ser uma gestora de RH, que eu poderia trazer vários projetos, né, de engajamento, vários projetos de fit cultural, tudo. Mas é isso que a empresa estava precisando naquele momento, né? Sandra, eu me lembro quando nós sentamos aqui a primeira vez para falar de projetos estratégicos para a Unifametro, quando eu cheguei na empresa, e eu entendi que a dor da gente, de qualquer instituição de ensino superior, que é o objetivo estratégico, é o nosso aluno, né? Captar esse aluno e permanecer esse aluno dentro de casa, que ele possa voltar para fazer uma pós-graduação, que ele possa voltar para ser o nosso professor, que ele possa voltar para ser o nosso colaborador. É despertar nele também o empreendedorismo, é despertar nele a vontade de crescer. Então, quando eu sou provocada, né, no sentido de, como gestora de RH, trazer essa perspectiva de empreender dentro de uma outra empresa, eu estou fazendo negócios dentro de negócios, eu preciso conhecer bem quem é o meu cliente, eu preciso conhecer bem quais são as dores dessa empresa e conectar a humanização, de trazer processos estratégicos do RH para impactar o negócio como um todo. Então, acredito que o caminho seja esse, despertar isso nas pessoas, conectar isso nas pessoas. Eu achei muito massa o que a Sandra falou. Eu gostei muito, porque assim, de tudo que a gente escuta da área de RH, existem muitos dilemas que são trabalhados, mas existe sempre um tradicional, né? É o mais do mesmo, vamos fazer assim, a gente não é um departamento de financeiro para a gente estar olhando números, ou não, a gente não é um departamento operacional para sair executando um projeto, mas não é isso que a gente vê aqui. E eu acho que essa parte é que deixa mais incrível na sua fala. Porque você já fala de números, você já vê cultura, você já vê resultado, você já pensa em estratégia. Então, isso é onde mora até a próxima pergunta qual é essa diferença hoje do que vocês têm no RH, que eu vejo que foge ao tradicional? O que você acha que é os critérios de sucesso disso? A gente se dá a isso? Não sei, acho que o seu espírito empreendedor eu acho que é um bom fator. Mas o que mais? Assim, conta pra gente um pouco dessa diferença, de como vocês atuam. Eric, quando a gente olha para esse RH tradicional, né, e transforma nesse RH estratégico, eu confesso a você como é bom, por uma certa forma, ainda ter alguns RHs que são tradicionais, porque eles precisam de dados, eles precisam também estar fortificados com esses números, eles precisam estar com processos bem mapeados. Sabemos que na realidade também muitas vezes não é assim, né? Porém, quando a gente vê esse RH tradicional passar para esse estratégico, a primeira coisa que a gente precisa ter é essa ousadia de ter também essa atitude de dono. E nem sempre, gente, o dono do negócio também acredita nesse RH. Mas a gente precisa entender que na hora do processo seletivo, né, a gente mapear isso no perfil das pessoas, essa atitude de dono. É muito bonito eu dizer, olha, eu tenho sim a atitude de dono, tá, mas me diz aí o que é que tu faria como atitude de dono. Eu ia dizer, olha, eu vou me incomodar quando você não atingir suas metas. Se você me demonstrar a sua meta que você não bateu, eu vou me incomodar como pessoa, como profissional aqui dentro da sua empresa. E primeiras ações que eu vou fazer é dentro do meu RH,
trazer projetos que eu possa te ajudar nessa meta que você não bateu. A meta, quando não é batida no marketing, ela tem que ser uma dor do RH. Ela tem que ser uma dor lá do seu Joãozinho que está lá na portaria também fazendo o papel dele. Quando a empresa não bate a meta, isso tem que ser dolorido em cada colaborador. E não ficar só no dono do negócio, na sua mesa, todos os dias ali, fazendo muitas vezes a sua oração. Me ajude a bater a meta. Por que eu não bati? Destrave isso também você, né, dono de negócio, diretor, traga também essa dor para que na sua humildade, dentro do seu negócio, você também despertar essa vontade nas pessoas de ter essa atitude de dono junto com você. E a primeira coisa que eu acho que a atitude de dono é isso, está doendo em você, então vamos compartilhar essa dor com todo mundo, mas vamos compartilhar no sentido de cada um trazer sua colaboração. Tem uma frase que ela é um pouco antiga, não sei se é da época de vocês aqui, mas ele é uma frase que ele até de Schumpeter, que ele fala que a destruição criativa ela é a transformação da força de negócios. Então, quando você traz uma dor, que ela está ali dentro daquele tradicional, que você não consegue sair da sua zona, que muitas vezes é o do conforto, só está nas lamentações. Então, se toda a área dissesse o seguinte, olha, hoje nós não batemos a meta na empresa, mas eu queria que a Sandra, como RH, sentasse com a sua equipe, pensasse nesse número e trouxesse. Fizesse ali uma chuva de ideias, né? Trouxesse ali dados, ideias que a gente pudesse melhorar, fazer um plano de ação e trazer para uma diretoria. Vamos trabalhar isso numa reunião uma reunião estratégica, uma pequena reunião de resultado. Gente, os comitês estratégicos, eles trazem muito essa aceleração para entregar alguns dores, né, para se chegar a esse resultado. Então, sou muito a favor de trabalhar pequenos comitês que trazem dores, né, para que possa aí ajudar, de alguma certa forma, a essas metas que não são batidas, mas o dono do negócio, ele precisa levar esse número, quando está batendo, comemorar, mas também quando não está bom, divulgar de uma certa forma, para que a gente possa também ajudar isso. Então, Eric, eu acho que esse RH, que ele sai desse tradicionalismo, né, mas que também é importante estar de olho nos processos, mas ele também vá para esse RH inovador. Eu só consigo ser inovadora quando eu impacto pessoas, números e resultados, mas com respeito e com humanização. Caramba! A aula aqui. Uma aula, rapaz. Aula, Deveria trazer meu caderno para anotar aquilo que a professora Sandra está nos ensinando. Olha, mas é assim, gente, o RH tradicional, ele fortalece processo. E o RH estratégico, ele vai para uma área muito mais inovadora, né? Que ele enche os olhos das pessoas que diz, ela vem para agregar. Esse colaborador saiu de uma empresa que a gente vê os números estampados, então ele é uma pessoa boa de se empregar aqui nessa empresa. Então, cada pessoa ela tem que ter esse papel, né, de crescer junto com a empresa, de participar daquele número. E como é bom a gente levar no peito, né, números importantes e resultados. Muitas vezes, às vezes, não pode até nem dar certo, né, Ucho? A gente sabe que existem várias tentativas quando a gente, dentro da estratégia, é muito comum que a gente crie projetos, crie novas metas, redirecione algumas estratégias, e às vezes não dá e está tudo bem. A gente teve a atitude de criar do zero, de fazer, de tentar, e é assim que a gente consegue aprender com os nossos erros e construir também até novos legados. Perfeito. Olha, sensacional o que você está compartilhando com a gente, né? A gente está aprendendo muito aqui nesse momento. Assim, essa nova visão, ela trabalha também muito alinhada com novas lideranças, e hoje é um grande desafio, né? Eu estava ouvindo uma apresentação do Simon Sinek, que é o criador do conceito do o Círculo de Ouro, né? Ele comentou, né, numa apresentação dele, algo bem interessante. Olha, ele conheceu um barista num hotel lá, que não tinha um nome tão grande, e ele teve um momento com um barista lá, e esse barista lá foi sensacional. Ele disse que nunca teve um atendimento tão bom e tudo mais, tudo o quê. E ele conversando com o barista falou que também fazia um atendimento num hotel mais chique. E aí ele perguntou, e como é que é lá e tal? O barista tinha comentado que ele amava o trabalho daquele hotel que ele fazia. E que ele trabalhava em outro hotel, e no outro hotel ele fazia só o papel dele. E ele achou estranho, disse, mas uma pessoa com tanto potencial, aí ele perguntou, por que você não
desenvolve potencial lá no outro hotel. Ele disse, não, porque aqui, quando algum líder, algum gerente fala comigo, ele está querendo saber se eu estou bem e para poder fazer o meu melhor trabalho. No outro, ele vem só fiscalizar lá para saber se eu não errei nada. Então, no outro, eu só faço o básico para eu não receber crítica. Aqui não, aqui eu me sinto eu mesmo. É o ambiente criado para florescer, né? E aí isso quebra o discurso dos líderes falarem, né, muitas vezes, de que, eu não consigo formar um time de alta performance. Mas, na verdade, às vezes, os talentos estão ali, mas o líder não consegue se desenvolver para poder atrair, de fato, né, fazer com que a equipe consiga dar o melhor de si. Né? E isso é algo bem interessante. Quando eu estou trabalhando com os grandes projetos, a gente tem muitos jovens estagiários que vêm do Instituto que fazem coisas maravilhosas e tudo mais, e estão ajudando ali, trabalhando com coisas. Só que com o cliente está vendo só o profissional que eu coloco, que é o mais qualificado. Mas ele não sabe que por trás tem vários jovens ali fazendo um monte de trabalho que está dando resultado também, mas que se eu colocar o jovem, disser para ele talvez que quem está fazendo parte daquele trabalho ali é um jovem, ele pode não aceitar aquilo ali, porque existe ainda a falta desse entendimento de valorizar a entrega, existe também a questão de não valorizar quem tem pouco, quem é mais novo. Enfim, a gente tem hoje no mercado um monte de problema junto, geração, dificuldade de formar líderes que entendam essas gerações. Eu acho que é um grande desafio que você deve estar trabalhando aí. A gente queria entender um pouco aí de como você está lidando com isso, né? Formação de líderes, múltiplas gerações, conflitos, enfim. Fica à vontade para falar. Nós estamos dentro de um ambiente universitário que o desenvolvimento, né, e o conhecimento, eles estão ali andando lado a lado. Eu gosto muito, e aí vem de um estudo, né, recentemente, que eu aprendi inclusive nas suas aulas, que quando a gente vai fazer ali design thinking, que eu me coloco no lugar do aluno e vejo ele como protagonista, eu consigo entender os perfis para complementar a jornada desse aluno. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa geração é o meu aluno. Quanto mais eu me aproximo desse aluno que vem dessa geração, de várias gerações, porque a gente tem que pensar que o aluno que ele está ali sentado na sala de aula não é só o aluno da última geração. Eu estou esquecendo que o meu aluno, muitas vezes, ele tem 40 anos, ele tem 50 anos, e o quanto a gente aprende com ele. E dali que vem muitos insights para a gente. E preparar isso no ambiente da Unifametro. Por que eu lhe digo isso? Porque muitas vezes o colaborador, ele precisa entender que quando a gente faz parte de uma instituição, que ele tem ali, ele vende um negócio, ele ensina negócios, ele ensina padrões, ele ensina técnicas, ele ensina o aprender de uma profissão. O aluno, o que é que ele vai imaginar? Que dentro da Unifametro é um lugar que todos os setores funcionam com a tecnologia, né, de maior ponta. As pessoas lá têm os processos todos mapeados. Gente, a gente acaba sendo esse espelho para isso, tá? Tendo isso em mente, o que é que eu digo? Quando as pessoas elas vêm para serem contratadas na Unifametro com toda essa base de conhecimento, com toda essa jornada de idades, né? O que eu sempre falo hoje, dentro da sua perspectiva de geração, o que você poderia melhorar aqui dentro de processos, de pessoas, de tecnologia aqui dentro da Unifametro? Por quê, gente? Porque isso ele vai nos ajudar também a deixar essa estrutura de uma forma mais acessível a todos, né? E aí, quando a gente faz, um dos projetos que nós implantamos aqui dentro foi o Formar para Liderar. Por quê? Eu tenho aquele jovem que eu estou acabando de contratar, gente, que por incrível que pareça, eu tive já pessoas que eu contratei aqui que com 2 dias ele sentou para saber como era que ele fazia para
daqui a um ano ele ser gestor, ele já queria ser chefe do setor, ele já queria ser, e eu digo, olha, você precisa ter uma história aí de inspiração, né? A primeira coisa que a gente tem que entender que liderar, né, que você ser hoje, ir para um cargo de gestão, você precisa de uma inspiração, sendo ela de forma técnica, sendo ela de forma pessoal, sendo ela de forma humana. Então, você precisa passar por uma maturação até isso, a não ser que você seja colocado como, né, e posto naquela vaga. Mas, não sendo isso, é o que eu sempre tento trabalhar. São projetos que as pessoas tragam seus conhecimentos dentro daquela diversidade, né, do que ela conhece e seja protagonista aqui dentro. Protagonismo é a palavra que as pessoas vão trazer os seus conhecimentos das suas gerações. E você, dentro daquilo ali, está, né, fazendo o equilíbrio de todo esse conhecimento. Então, gerar gerações diferentes, eu acredito também que ele é transformar essa diversidade em uma força coletiva. E eu trago aqui alguns exemplos, né? Dentro da Unifametro, quando eu vou olhar ali a forma mais administrativa, a forma mais organizacional, a gente tem vários projetos. A gente tem o Pulsar Mais. Esse projeto Pulsar Mais, eu dou oportunidade de pessoas que têm ali seus conhecimentos, ele tem ali uma metodologia. Eu desenvolvi uma ferramenta que vai ajudar a gente aqui numa produtividade. Eu estou trazendo aqui uma planilha que vai ajudar o gestor aqui a como controlar suas horas de gente, desde o simples ao mais complexo, da idade menor que a pessoa possa ter aqui, 18 anos de idade, acabou de entrar na Unifametro, ou tem aqui já 15, 20 anos de idade. Então, a gente dá essa oportunidade dentro do Pulsar Mais de pessoas mostrarem os seus conhecimentos e como a gente aprende com elas, né? Então, a gente tem aqui o projeto Pulsar Mais, o Formar para Liderar, que eu vou ali trabalhar o protagonismo dessas pessoas. O que eu acho que é a palavra-chave? É a gente dar a oportunidade do protagonismo dessas pessoas. Se eu tenho, né, como dentro da minha cultura, trabalhar a atitude de dono, trabalhar ali, o olhar de dono, como é que eu vou fazer com que ele tenha tudo isso se eu não vou dar o protagonismo para ele? Então, eu tenho que dar a oportunidade a essas pessoas. Um outro movimento gigante que a gente tem aqui, que vai além das nossas paredes institucionais, que ele vai para dentro de todo o corpo acadêmico, é o próprio Conexão, né? Que os alunos eles vão demonstrar ali as suas habilidades que estão aprendendo, vão apresentar projetos, vão apresentar os seus conhecimentos, e é o momento, gente, que a ciência cresce, né? Porque eu vou trazer um jeito de cada pessoa entender, mas agregar com o olhar dela. É como se o show trouxesse o conhecimento do que ele aprendeu com o olhar dele. Quando ele compartilha comigo, pelo meu processo de aprendizagem, eu já vou ter um outro mindset. E aí eu vou dizer, poxa, esse aprendizado aqui que o show trouxe para mim, eu posso melhorar, colocando aqui uma coluna a mais. E isso a gente está o quê? Agregando a ciência, agregando a diversidade, agregando a essas gerações, dar oportunidade para as pessoas também compartilhar suas ideias. E uma das coisas que a gente traz muito isso, dessa gerações diferentes, é o quanto a gente tem que olhar para todo mundo nessa constância de aprendizagem. E se eu estou dentro da universidade, gente, isso tem que ser um dos pilares da gente, né? O processo de aprendizagem, né? E de várias formas. Todo mundo aprende, todo mundo tem algo a compartilhar, todos nós. Eu aprendo no momento que eu pego esse copo aqui, imagino que tem essa água, e que essa água, quando eu bebo, ela vai me transformar, ela vai me trazer sabedoria. É a minha fé, a minha crença voltada para uma aprendizagem que também eu acredito. Então, nós devemos dar oportunidades a todo e protagonismo sempre. Perfeito. Hoje vocês têm um hub, né? A gente já até entrevistou o hub da Unifametro. A galera lá é forte, viu? A galera sabe. Queria até saber hoje como é que é essa conexão da parte de RH com os projetos ligados ao hub. Como é que funciona essa dinâmica? Olha, o hub dentro da Unifametro, ele foi um grande sonho, né? Que ele era aquele sonho que ele estava sempre ali, guardadinho numa caixa, mas de vez em quando a gente retirava para lapidar e para fazer a coisa acontecer. E o Hub, ele veio de encontros de inovação, que nós temos aqui um projeto que ele se chama Inspira, que ele foi... Quem implantou esse projeto aqui foi o professor Alexandre, um grande acadêmico que era nosso professor aqui da casa.
e ele trouxe esse movimento do Inspira, que acontece uma vez ao ano. Gente, quando a gente vai passar pelo momento do Inspira, as paredes da Unifametro mudam. Quando a gente vive num ambiente de inovação, que a gente deixa a nossa criatividade fluir, que a gente tem o respeito pela fala do outro, que a gente torna esse ambiente seguro, a inovação, o ambiente muda, né? E quando a gente traz pessoas dando a oportunidade da sua criatividade, dando respeito à sua voz, né? Porque a mente a gente precisa deixar ela fluir. E a gente passa por esse momento também de reconhecer, porque às vezes a ideia vem de um, o outro deu e a gente, não, quem foi que deu a ideia? Então é importante que a gente reconheça esses papéis. E dentro do Inspira, que é uma semana que a gente tem aqui na Unifametro, que a gente vive, né, todo esse ecossistema de inovação, sempre a gente ficava faltando aquele lugar. Hoje a gente vive essa semana de inovação, tá, mas cadê aquele cantinho que a gente possa sentar e trabalhar ali de forma bem transversal todas essas ideias que estão acontecendo aqui dentro? Porque você imagina o nosso desafio do Hub, né, hoje da Unifametro, quando ele começou a existir, que era unir o olhar acadêmico, o olhar das estruturas administrativas, as nossas necessidades de processos, nossas necessidades de tecnológicas, e juntar isso dentro de uma área só. Isso era um sonho, né? Que às vezes muitas vezes a gente terminava um Inspira e a gente dizia, agora nós vamos colocar aqui um laboratório de inovação. Não que isso não esteja em cada área que a gente, né, passa por dia a dia. Mas o Hub, ele trouxe esse olhar diferente que nos orgulha. E quando, no momento de uma semana de Inspira, veio o convite, veio aí a necessidade realmente de trazer um Hub da Unifametro, que hoje nós temos o nosso lab aqui dentro, que a gente se orgulha muito. E o Hub nasceu nesse sentido de fomentar esse ambiente de criatividade, esse ambiente de inovação, esse ambiente que as pessoas se sintam seguras para compartilhar suas ideias. Desde do setor operacional, aquela pessoa que está ali limpando o chão da Unifametro, que ele tem condição sim de compartilhar com suas ideias, até o nível de diretoria. E o papel do RH, né? Como é que se agrega nisso? É dando essa oportunidade para as pessoas, é mostrando que o Hub, é ajudando nesse fortalecimento da marca do Hub, é mostrando que o Hub aqui é um momento, é uma área de orgulho para a gente e que normalmente ele começa uma expectativa muito grande. Tudo agora é lá no Hub, toda inovação parece que uma luz fica acesa agora na área do Hub, né? E também trabalhar essas expectativas, porque ideias, gente, ideias por ideias, assim, o mundo tá cheio, mas quais são essas ideias que realmente vão agregar? E a gente precisa simplesmente dar a oportunidade de escuta as pessoas, né? Vamos ouvir as ideias, né? Então vamos colocar gente boa ali no Hub para ter esse olhar humano, essa escuta, porque não adianta a gente colocar só os experts tecnológicos dentro de um ambiente criativo, dentro de um ambiente que as coisas aconteçam, que fomenta essa cultura de inovação, se a gente também não podemos perder essa sensibilidade humana de escutar as pessoas, de olhar as dores delas, de encontrar soluções. Né? Então, assim, hoje o Hub dentro da Unifametro, ele traz esse ecossistema de aprendizado, ele traz esse ecossistema de conexão, ele traz esse ecossistema de unir o conhecimento, a criatividade e transformar isso em resultado. Isso eu acredito que é a força do nosso Hub. E hoje o Hub, ele agrega muito para o nosso negócio e ele é só um foguete, gente. O Hub, quando ele é instalado dentro de uma empresa, pode ter certeza que ele só tem números a subir. E a gente precisa ter essa energia, como RH, de fortalecer dentro da cultura. Né? Tudo que é de ideias, de inovação, é saber que nós temos um Hub, que ele está ali dentro daquele ecossistema para fortalecer essa inovação. E ter boas pessoas aqui dentro. Nós sabemos que as boas pessoas, quando eu falo no sentido de boas pessoas, são pessoas que também agregam para fazer acontecer. Porque às vezes a gente tem um Hub, a gente tem um canal de ideias, a gente tem vários eventos que você pode estar ali dando sugestões de inovação, mas as pessoas não têm atitude, né? Então, quando eu digo boas pessoas que queiram fazer a coisa acontecer,
vai atrás, gente, né? Tem a sua atitude de agregar. Às vezes você está com a solução de uma coisa que nós estamos ali no dia a dia e nós não conseguimos ver. Então vai lá no Hub, bate na porta do Hub, diz, olha, tive uma ideia aqui que a gente pode agregar, que a gente pode transformar. E o Hub, eu tenho certeza que você vai ser acolhido. Então, um Hub dentro da empresa, ela é a luz da inovação. Que bacana. Eu gostei muito da fala da Sandra, porque eu já vivi o Inspira, né? Já vivi esse Inspira, e eu acho que uma frase que define muito bem, acho que a cultura da Unifametro é bem a frase do Peter Drucker, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Cara, viver o Inspira, eu me lembro que até foto minha abraçado com a logo do Inspira, assim, tem, assim, foi surreal pra mim. Porque até então era só pra ajudar, mas eu virei tão bairrista que eu já tava assim, vamos defender nosso time! Então era uma coisa que o ambiente floresce, é uma energia diferente. É algo que só quem viveu sabe descrever, só sabe descrever. Então assim, eu acredito muito que, como você apontou muito bem, não adianta eu ter um hub, mas não tem pessoas que não se movem. E aqui não, as pessoas se movem, elas querem a melhoria, elas lutam por isso, elas acreditam de verdade. Né? Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo. Acho que quando eu comecei a ver a iniciativa do Hub, eu disse, vai dar tudo certo. São pessoas que querem fazer dar certo. Não é só aquele negócio de a gente vai apresentar, viu? A gente vai com certeza estar junto de vocês para bater a foto lá no final. Não é isso que rola aqui. A galera quer estar no meio, quer estar envolvido. E acho que isso que traz a maior beleza do que a Unifametro apresenta. Aqui a gente tem uma conexão e uma harmonia perfeita, né, entre as lideranças do RH, conectando os eventos, conectando o Hub, conectando toda a inovação. Isso daqui é um diferencial que eles têm, porque muitas empresas grandes tentaram fazer inovação, criar seu setor de inovação e não foi para frente. Né? E eu não estou vendendo peixe daqui só porque a metodologia do Hub aqui foi eu que implantei, não. A questão, eu até falo para as pessoas, cada hub que eu ajudo a construir segue uma metodologia, segue todo um processo que eu já sei que dá certo. Porém, o Hub dá certo, ele pode dar certo no nível com nota 8, ele pode dar certo com nota 9, pode dar certo com nota 10. Essa variação dessa nota depende do restante. Depende de tudo. E eu queria, inclusive, acrescentar, o Shoa, que para implantar um Hub, ele também é necessário analisar o momento que a empresa está, né? E ao longo desses anos, não adianta, Sandra, mas quer dizer que hoje eu coloco meu negócio, eu estou aqui com menos de um ano, eu posso colocar um Hub? Analise a situação que seu negócio está. Né? E naquele momento, cruzou, sim, a necessidade, né, de vários ambientes inovadores que nós estávamos trabalhando aqui na Unifametro. Você imagina um ambiente que a gente tem aqui, um acadêmico, com muitas possibilidades, N fontes de dados, N informações que entram o tempo inteiro, né? Como transformar esse dado em um resultado e que a gente possa ter uma lucratividade de forma inteligente. Então, é agir com sabedoria o Hub. E quando veio a ideia, né, de trazer um mentor para colocar um Hub, gente, quando a gente cruza a sabedoria de quem já está dentro desse ecossistema de Hub, né, vendo a potencialidade da Unifametro, para onde ela poderia chegar, o Hub ele se torna o coração da inovação da empresa. É isso. As empresas elas vão ver o Hub com esse... Se aquela empresa tem um Hub, então as pessoas já elevam o nível delas. Então, peraí, então lá eles têm as soluções dele, ele tem pessoas que estão ali trabalhando a inovação de forma conjunta. E o papel do RH nisso é bater esse ritmo quente, fervor de energia, de levar para as pessoas que aqui tem um Hub, aqui a inovação bate, aqui a inovação acontece, aqui a gente se orgulha por a gente ter um Hub. Eu acho que tem que conectar pessoas e inovação para que tenha esse sucesso dentro da empresa, porque o resultado vem. O resultado vem, mas isso a gente precisa fazer a implantação de um Hub com responsabilidade e com sabedoria e principalmente trazer pessoas que já passaram por esse processo de forma madura, né, e que tiveram sucesso em implantação de Hub. Então, por isso que a gente acertou muito no nosso mentor para trazer a assessoria certa para fazer o Hub acontecer aqui dentro da Unifametro. E isso, gente, propaga no profissional que está lá. Porque o Hub, ele precisa ter claro esse propósito da inovação, mas ele precisa também saber que ele tem que gerar um resultado.
Quando a gente tem todo dia que eu sento num setor, que eu sei que a inovação ela vai ter que me gerar um resultado, ele sendo bom financeiramente, sendo bom através de uma melhoria de processo, ele sendo bom através de uma melhoria de um conhecimento, através de uma melhoria de alguma coisa, gente, isso já tem um impacto transformador. Né? E as pessoas, você imagina todo dia você está sentado num ambiente que você sabe que você vai ter um ambiente inovador, que você vai ter um ambiente que você vai ser escutado, sua criatividade vai ser escutada, que você vai ser você tem um ambiente ali que você vai ser empático também, de entender que cada pessoa tem a sua ideia e de valorizar cada pessoa. Por mim, cada pessoa que bate assim na porta do Hub, ele tem que levar um abraço. Perfeito. Porque ele está contribuindo, gente, com ideias. Ele está contribuindo com algo para uma melhoria. Ele tem que ser valorizado. A voz dessa pessoa tem que ser valorizada. E ame a inovação, ame. Porque através dela, da inovação, de ideias boas, ou de ideias que as pessoas não acreditam, é que esse mundo se tornou melhor. Foram pessoas que agregaram de alguma forma, né? De algum sentido. Então, valorize as pessoas que batam nas portas para dar uma ideia. Escute-as. Pois é, eu vou confessar um negócio aqui, né? Agora a gente já pode falar, porque o Hub já foi implantado, está dando super certo. E aí, a primeira etapa do Hub, né, é fazer o diagnóstico, e eu converso com muita gente, muitas pessoas. Então eu entrevisto toda a turma de tecnologia, os líderes, o pessoal de projetos, para poder levar para os gestores, normalmente os donos ou diretores de alto nível, olha, aqui está o perfil do pessoal e aqui são as minhas indicações para ser líder. Foi assim que eu fiz contigo, quando indiquei seu nome lá, que você não queria ser líder, e depois percebeu que deu tudo certo. Agora que deu certo, a gente pode dizer, deu certo. E na época, né, de todo mundo que eu entrevistei aqui, eu indiquei só 2 nomes, né, para possíveis lideranças. Um foi a Laura, que ela assumiu efetivamente, que a gente já entrevistou aqui, e o outro nome era justamente a Sandra. Por quê? Porque a Sandra... No processo, eu identifiquei claramente todas as características de uma líder empreendedora que tinha capacidade de engajar. E a questão da liderança de um hub, ele vai muito além da questão tecnológica, as pessoas não entendem. A principal liderança do hub, ele tem que se conectar às pessoas. Sim. Tem que conseguir engajar as pessoas, conectar as pessoas, né? Então, são características que eu preciso identificar no início do processo da implantação do Hub. E às vezes isso atrapalha um pouco, porque o pessoal quer tudo para ontem. Então, o pessoal às vezes me procura, não, vamos começar com a inovação aqui e tudo mais. E a gente já fez isso assim, assensado e tal, adicional. Peraí, vocês tiveram uma experiência anterior, existe uma metodologia que eu trabalho, assim, assensado, a gente tem que ir por etapas. E a primeira etapa é o quê? Pessoas. Não é tecnologia. Né? Então a gente tem que entender isso. Se você consegue, de fato, entender os perfis certos para colocar as pessoas certas e dar espaço para elas trabalharem, você resolve todos os problemas. O Shoa, eu agradeço demais o feedback que você me deu na época. Eu disse, o Shoa, como eu queria ir para essa área, né, ficar junto com você na área da inovação. Isso não quer dizer que eu não esteja conectado e junto na área da inovação. Mas tem um ponto também que eu vejo, um perfil de pessoas que a gente precisa olhar de uma forma de dizer assim, essa pessoa ela não é chata, essa pessoa ela se incomoda e a gente tem muito que aprender com ela. Isso. Os que mais são chatinhos, aqueles que se incomodam às vezes com uma situação que diz, olha, isso aqui a gente pode melhorar. Poxa, essa pessoa só sabe chegar aqui e criticar. Gente, treina o teu ouvido de outra forma. Isso. De uma forma empática para dizer o que é que ele está querendo falar, né, no sentido que está incomodando. Pode ser o incômodo do aluno, pode ser o incômodo do nosso professor que está em sala de aula. Se isso está incômodo dentro do administrativo, imagine como é que isso deve estar lá na ponta, no aluno, no professor. Então, antes de se procurar também qualquer outra solução, dê ouvido a essas pessoas, né? Essa pessoa que está sempre ali incomodada. Eu gosto daquelas pessoas que estão sempre ali incomodadas com alguma coisa, porque elas querem uma oportunidade para falar. Vamos dar essa oportunidade, né? E tem uma coisa que eu aprendi muito aqui com a minha diretoria, que às vezes a gente está aqui tentando encontrar uma solução para alguma coisa, e a minha diretora, a Ana Cristina, ela fala muito isso. Faz o seguinte, pega o telefone agora e liga para um aluno. Gente, é incrível.
Escute, a solução vem. Escute o aluno, pegue o teu telefone e liga. Nós não podemos ser distantes do nosso cliente. Quer solução? Se aproxime do teu cliente. Faz o teu cliente um dia receber um bom dia de uma forma diferente. Vai lá, dá um brindezinho para ele acordar o dia e tomar um café da manhã com a canequinha da Unifametro, ele poder colocar um café quente naquela caneca, mas manda com a frase dizendo, olha, esse brinde, né, esse momento aqui é para deixar o teu dia melhor, porque à noite nós queremos receber dentro da nossa instituição de uma forma que você vá aprender com energia. Então, isso faz toda a diferença quando a gente impacta esse aluno, às vezes lá dentro do ambiente que ele menos imagina que nós vamos impactar, mas também que ele precisa ser escutado. Escute o seu cliente. Perfeito, perfeito. Sensacional. Olha, assim, a cada momento que a gente vai avançando, vamos aprendendo mais contigo aqui, realmente, porque é uma verdadeira aula. Né? Estamos aprendendo demais aqui. Assim, do que você, de tudo que você tem desenvolvido nessa tua jornada, né? Assim, o que você destaca ali de quais foram os maiores desafios que você já teve que enfrentar, né, como lidando com pessoas, para a gente ter alguns exemplos mais práticos assim para compartilhar com o pessoal, assim, olha, eu tive esse desafio e aí como foi que a gente contornou, porque aí quando a gente se depara com problemas e situações inusitadas, quando às vezes a gente aprende de uma forma e nunca mais esquece. E aí eu queria ouvir um pouco de histórias aqui que você tem para compartilhar aqui, o que puder compartilhar, para a gente poder aprender com as histórias, com as suas histórias também. O show trazendo assim uma história, eu vou trazer as mais recentes aqui da área da Unifametro, mas quando eu comecei a trabalhar aqui na Unifametro, eu era professora e eu trabalhava na unidade, né? Eu era professora de administração. E quando eu olhava para minha turma, né, tinha ali aproximadamente 30 alunos, e era numa cidade aqui próxima, no interior da gente, e eu ficava pensando assim, poxa, uma faculdade linda dessa nessa região, que nós temos os melhores números, né, do MEC, nós somos nota 5 nesse curso, nós temos boas estruturas, um nível de professores altíssimo, nós temos boas tecnologias. Estou aqui numa cidade interior, o que eu posso fazer para melhorar esse número de alunos em sala de aula? Porque eu me imaginava, gente, eu dando aula para um auditório no interior, né? Então, eu naquele momento, no momento que eu me senti incomodada, eu lancei um projeto de extensão que eu coloquei a Unifametro, olha só, eu era colaboradora, era professora da casa e coloquei como um case, eu ia estudar a região com os meus alunos e entender por que os alunos não iam para a Unifametro estudar, fazer faculdade ali na região. E aí a gente criou esse projeto de extensão para vender matrícula da Unifametro na região. E com isso, eu ia para a praia, olhava na região, fizemos mapeamento de todos os eventos da região, desde inauguração de academia, inauguração de frigorífico interior. Gente, olha, tá cheio de gente para comprar carne. A gente ia para frente do frigorífico, panfletar, né? E a gente tinha o aluno que ficava observando quantos clientes vinham atender, porque tudo, eu organizei tudo. Olha, você vai ficar responsável a ver todos os números das pessoas que nós vamos parar. O outro era responsável para fazer a tabulação desses números. O outro iria conversar com as pessoas e depois nós vamos mapear tudo isso. Então, era um entregando panfleto, outro perguntando o que é que você achava da faculdade na região, enfim. E aí, com isso, a gente começou a panfletar e a gente começou a trazer números. E tinha um evento na praia, era dia de domingo, gente. Eu ia para a praia com esses alunos, dava um ponto a mais, né, na hora da prova. Mas o que eu estava despertando neles era eles entenderem naquela região, né, de uma região pequena que a gente tem aqui em Cascavel, eles entenderem já a questão do empreendedorismo. Perfeito. E eu levei para eles o entendimento de como era trabalhar o nosso marketing, porque nós tivemos também a nossa divulgação, porque a gente sentava e dizia, como é que nós vamos fazer para divulgar que nós iremos também estar lá divulgando a Unifametro? E o aluno dizia, professora, aqui na região,
que vai dar resultado é a gente contratar um carro de som. Eu, gente, mas quem é que tem um carro de som? Não, o fulaninho tem um carro de som. E eu de quem vai falar? Professora, tem que ser a senhora vai no carro de som. Aí eu dizia, então vamos aqui nos organizar para isso. E assim, a gente teve vários momentos, né, de vender, de sair daquela, ver aquela situação e mostrar para aquela região a potencialidade da Unifamet. Então, a gente estava falando de negócios. E aí a gente começou a fazer vários trabalhos, né? Gerou um projeto de extensão, isso na época na minha sala de aula, e eu levei esses alunos que com certeza eles ouvindo essa história, eles vão comentar bastante, porque nós fomos atrás de fazer camisa, de boné, pedir patrocínio, porque eu dizia, olha, nós somos uma empresa que a gente também precisa de algum patrocínio. Então a gente se dividia, vivendo todo esse sistema de empreendedorismo, pegando como case a própria Unifamet. E aí, com isso, gente, quando eu fui fazer a minha primeira entrevista aqui para a vaga de gerente de RH, eu lembro que quando eu sentei na cadeira para falar com a diretoria, a Ana Cristina, a minha diretora, disse assim, você é a professora Sandra, né? Eu disse, sou eu. Ela disse, você é aqui a professora de Cascavel? Eu disse, sim. Aí ela falou, você sabia que eu queria te conhecer? Gente, quando eu escutei na entrevista que a pessoa já queria me conhecer, aquilo ali para mim, eu poderia até não ser contratada, mas aquilo ali para mim já era uma grande vitória, porque eu consegui, lá naquela cidadezinha de interiores, com a turma de alunos, fazer história. Né? E aí, quando eu vim para cá com esse viés, né, de negócio, RH que pensa em negócios, não é todo RH que hoje tem esse RH estratégico. E eu trouxe muito esse olhar de todo mundo, toda cadeira que você senta aqui na Unifametro, todo apagador, toda pessoa que vive esse propósito, ele tem que ter esse viés na cabeça que a gente precisa vender, que a gente precisa entender o preço da minha cadeira, ele tem que ser pago, né? Mas ele precisa também, nós não vamos perder aqui a humanização, nós não vamos perder aqui a nossa jornada de RH aqui dentro, mas a gente precisa levar essa empresa para outro nível. E aí veio vários projetos, veio o painel executivo, onde eu vou juntar o mercado com bons profissionais, que a gente trouxe para cá para poder fazer esse momento de evento de painel executivo, foi nós pensando, agora chegou o momento da gente pensar, trazer as empresas para conhecer a Unifamet. Então foi feito toda uma contratação também de pessoas que pudessem nos ajudar e a gente foi fazer esses eventos para potencializar vendas, né, para potencializar o negócio da Unifamet. Então a gente tem essas histórias, né, que agrega ao negócio, mas também que faz com que as pessoas entendam que a gente precisa dessa união. Quando a gente junta as pessoas com esse propósito, que a gente precisa elevar o nível da empresa, a gente precisa estar conectado, faz acontecer. Tivemos também muito, aqui nós fizemos mutirão do Enem com colaboradores. Todos os anos a gente pega aí cerca de mais de 50 colaboradores, vamos para as ruas nos domingos, vender a Unifametro, parar cada aluno. Sabe por quê, gente? Porque tem outro sabor. Quando a gente vê aquele aluno, aquela pessoa que a gente impactou lá na rua, entregando um papelzinho da Unifametro, falando dessa empresa, o quanto eles vão entrar dentro de uma instituição para aprender com a formação de qualidade, com tecnologia, com estrutura, e encontrar aquele aluno aqui dentro, a gente tem outro sabor. Tem um sabor que a gente diz assim, eu fiz parte para ele estar aqui, agora eu vou ter o cuidado de não deixar ele ir. Sim. É diferente do que eu nem sentir essa jornada dele aqui acontecendo, eu achar que aquele aluno caiu do céu, né? E não sentir o tamanho também do meu papel de acolher, o meu papel de atender, o meu papel de fazer ele ficar. A jornada é diferente, mas isso é uma cultura que ela precisa ser todos os dias fortalecida, né? De as pessoas entenderem que nós estamos aqui para fazer acontecer, mas a gente também precisa fazer negócio e fazer o sustento dessa empresa. Toda empresa ela precisa, de uma certa forma, ser algo sustentável, né? Mas isso eu não deixo de fazer o meu papel como gestora de RH, conectando pessoas, trazendo projetos de engajamento, trazendo projetos que as pessoas entendam que o nosso cliente aqui é o aluno e tudo isso precisa estar em volta dele, né? Eu preciso fazer um evento do Integrar, que é um evento que a gente tem de acolhida de todos os colaboradores técnicos administrativos, preparando eles para um semestre que vai acontecer. Então, lá a gente alinha
Como é que vai ser? Como é que eu tenho que acolher esse aluno? Desde quando eu tenho que dar um bom dia com um sorriso? Desde quando eu vejo um aluno, eu não desvio dele, eu deixo ele ali chegar até a mim e direcioná-lo, fazer com que ele saiba onde é um setor da secretaria acadêmica. Então, a gente precisa fazer com que essas histórias, elas deixem legados. E eu gosto de fazer histórias que deixam algo positivo na vida das pessoas. Nem sempre vai ser positivo, né? Mas que eles precisam ali entender que as histórias, elas se conectam para trazer boas pessoas do mercado, né, e vir para dentro da academia, para que elas vivam o impacto da educação, dessa formação e dessa transformação. Então, se eu tenho muito claro o meu legado, que eu estou dentro de uma empresa, vivendo a missão de formar para transformar, mas eu preciso sair da minha zona de conforto e partir para esse olhar de negócio, né? Mas valorizando cada pessoa, valorizando o tempo dela, valorizando o trabalho delas, fazendo com que essa metamorfose ela exista, que todos compreendam que nós precisamos dar um resultado. Perfeito, perfeito. Na sua área, Sandra, o que você diria, quais os impactos hoje? Hoje o mundo está se transformando, né? Cada vez mais a IA tem se transformado numa realidade. O que você tem para nos contar ou nos dizer assim, dos grandes impactos que a IA está chegando na área de RH? Será que a gente vai parar de ter o pessoal do RH? A gente vai conversar agora com a IA, que a gente vê tanto filme, né? Só que a gente vê um filme, né? O pessoal todo depressivo, tá falando com a IA lá. A IA diz, não, tome 2 remédios e vá para casa. Perfeito. Como é que vai ser isso, na sua visão, assim? Normalmente, quando as novas tecnologias, elas chegam nas empresas, no mercado, a equipe, geralmente, elas ficam olhando ali para o líder, né? Nós vamos trazer essa tecnologia, né? Nós vamos trazer essa mudança. E eu costumo dizer que o botão da IA, ele tem uma potência enorme de eficiência, mas a empatia quem faz é você. Vai virar corte esse daí, tem que virar corte esse daí. Sensacional. E aí eu trago, gente, nós precisamos pensar em facilidades. Toda a tecnologia ela vem para facilitar, ela vem para nos ajudar com dados, ela vem para a gente olhar para esse dado, organizar, para nos ajudar em processo, ajudar na nossa eficiência de um processo seletivo, ajudar na nossa folha de pagamento, no processo de recrutamento e seleção, mas ela não pode deixar de ter a humanização, o olhar no olho, saber como é que você está, de dar uma boa experiência para o nosso candidato. Eu queria muito acordar um dia e dizer assim, vai no meu lugar para uma reunião, vai para um evento no meu lugar, faz uma conexão, aí não vai conseguir. Então, você tem esse papel de se conectar com as pessoas. A IA vai te ajudar a fazer o evento em vários processos, né? Vai ajudar ali numa apresentação bonita, vai te ajudar ali a mandar os convites de uma forma agradável, mas quem vai olhar no olho do teu cliente é você. Quem vai olhar nos olhos das pessoas, quem vai dar o sorriso, eu posso até colocar um robô aqui do lado, vai sorrindo e vai dando bom dia. Mas quem vai dar o calor humano somos nós. A IA, ela não seja um profissional que você acha que a IA vai tomar o meu lugar. De jeito nenhum. Pegue a IA para agregar seus conhecimentos e facilitar a sua vida. Gente, eu não me imagino hoje sem a IA. Eu não me imagino hoje sem eu preparar uma apresentação, sem eu preparar a facilidade que ela deu para otimizar muitas coisas em mim. Mas o bom dia, o show, queria tanto te ver, o show, te dar um abraço, e ele sentir essa verdade, só o humano tem. Então, acredito sim que hoje a IA, ela calcula, mas só o ser humano conecta. Sensacional. Frase de efeito ótimo, viu? Mas, infelizmente, estamos chegando ao fim, porque o que a gente aprendeu hoje aqui realmente foi sensacional. Foi uma aula, foi uma pós-graduação, né? Foi uma pós-graduação. Sabemos uma pós aqui. Caminhando agora para o final, Sandra, a gente gostaria que você compartilhasse algumas dicas, o que você considera que deve ficar na cabeça do nosso ouvinte para que ele possa realmente refletir sobre tudo que ele aprendeu até o momento aí. Mais do que isso, né? Aquele recado para o profissional de RH que tá, acho que eu tô muito paradão na mesmice. Manda aquele recado, Sandra, aquele recado. Olha, eu me encanto quando
a pessoa, o ser humano, ele sai da sua zona de conforto, que todos os dias ele tem ali para chegar, puxar sua cadeira, sentar, ligar o computador, utilizar IA, utilizar suas técnicas, mas que ele também sente para ter conversas com pessoas que elas sejam conversas humanas, conversas de negócio, conversas de resultado. Então, um profissional de RH, ele precisa entender que nós lidamos com todos os subsistemas da empresa e todas as pessoas que estão naquela empresa, elas passam pelo RH de alguma forma. E elas têm que ir e voltar ao RH. Mas, para isso, eu preciso também impactar essas pessoas. Como? Eu preciso falar de pessoas, não posso perder a minha humanização, mas eu preciso sentar com os donos de negócio e falar sobre resultado, falar sobre engajamento, falar sobre como eu posso melhorar mais a vida dessas pessoas. Não esqueçam que as pessoas dentro dos seus ambientes, elas não são máquinas, elas são humanas. Então, trabalhar a humanização é um papel fundamental dentro do RH, mas esse RH precisa também saber falar de números e negócios. Esse é o principal ponto, números e negócios. Para onde é que eu vou? Tem teus dados. Então, como é que eu posso hoje, eu tenho um número grande de horas extras dentro do setor, não é saber para que eu vou fazer um trabalho aqui de baixa de banco, mas entender por trás disso, por que está dando aquele número? Qual é a dor onde não está sendo resolvido que cresceu isso? Isso é um RH estratégico. Então, olhar dados, olhar isso de forma, a dor daquele negócio. Tem um dos pontos que eu acredito muito também, que cada profissional de RH tem que despertar dentro da sua empresa, é o intraempreendedorismo. As pessoas precisam entender que cada um precisa crescer. Não se conforte com aquele colaborador ou com aquela pessoa da sua equipe que está ali fazendo 20 anos de história e está na mesma função. Qual é a palavra que todo dia eu posso despertar o crescimento dela? Ah, mas ela está atendendo. Então, seja você essa fonte de inspiração e essa fonte também de fazer o próximo crescer. Então, desperte o intraempreendedorismo nas pessoas, né? Um outro ponto que eu trago é o RH estratégico, ele precisa sentar em mesas diferentes, conhecer negócios diferentes, porque você vai conhecer pessoas que vão agregar ao teu negócio. Eu jamais imaginei conhecer o Eric, você, Eric, se eu não me conectasse a um cara uma pessoa muito boa de tecnologia, né, que foi o professor André, que trouxe uma conexão para a mesa. Se eu não tivesse me permitido viver uma experiência diferente, me conectar com pessoas diferentes, eu não tinha conhecido você, não tinha conhecido o Shoa. Se eu tivesse só na minha cadeirinha fazendo o trivial. Uma outra coisa que eu gosto é de trazer para o RH, profissionais de RH, o aprendizado ele tem que ser constante, ele tem que virar a essência da sua vida. Seja curioso, entenda, né, e traga sempre a sua construção interna e compartilhe. Não tenha medo de compartilhar. Se você chegar hoje na minha mesa, tudo que eu tenho eu compartilho. A minha experiência é que vai ditar a regra da jornada de cada pessoa. A minha jornada de herói é diferente da tua, Érica. Eu posso te ensinar toda que é uma metodologia, um processo, mas você vai olhar de forma diferente, porque você teve o seu aprendizado diferente. Então, não seja essa pessoa que engavete seus conhecimentos. Aprenda e compartilhe. Tudo. Eu acho que é por isso que eu me encanto quando eu estou na sala de aula, porque eu aprendo e compartilho. E, principalmente, ame, né, tenha no seu coração o respeito às pessoas. Respeite a história de cada uma dessas pessoas. Não chegue no RH fazendo 360 graus de mudanças. Entenda a história daquela empresa, respeite a história daquelas pessoas, valorize as pessoas. Primeiro passo, os negócios são feitos de pessoas, né? Entender o papel de cada uma delas, respeite-as, respeite. Entenda quem quer continuar, né, dentro do seu jogo e quem não quer, e está tudo bem. As pessoas elas vão viver momentos extraordinários em outros lugares. Respeite-as. Porém, seja essa pessoa que seja ponte entre humanização, conexão e resultado. Esse é algo que faz muito a minha marca. Humanizar, conectar e dar resultados. Essa é a Sandra Freitas. Incrível! E eu sou Eric Echai. Eu sou Elton Shoa. Chegamos agora ao final desse episódio sensacional. Agradecemos nosso anfitrião,
ao Infometro, essa estrutura maravilhosa que a gente tem aqui à disposição para poder fazer a gravação desse nosso podcast. Eu peço para você que compartilhe esse episódio com quem você acha que precisa ouvir todo o conhecimento que nós compartilhamos aqui. Compartilhe, vá lá no Google, no nosso YouTube, marque lá, curtiu, vá lá no Spotify, coloque 5 estrelas. Nós precisamos que você compartilhe para a gente continuar trazendo conteúdo gratuito de alta qualidade. Quero agradecer muito, Sandra, o que você compartilhou, que o pessoal, os nossos ouvintes vão aprender muito com o que você compartilhou conosco. O show aí, Eric, eu que agradeço por eu ter vivido esse momento de aprendizado, ter crescido aqui com vocês, ter conectado lá atrás, o momento que nós vivemos uma grande conexão, dentro desse momento falando sobre futuro, sonhos e negócios. E para isso, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, eu queria que a gente pudesse brindar esse momento de conexão, encerrando esse podcast, que para mim foi um prazer participar. Podemos? Sim, claro. Vamos fazer esse brinde. Agradeço a sua presença e até o próximo episódio.